Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de matemática? Pegue seu livro, coloque na página 136 e vamos acompanhar a orientação da atividade até a página 139. Vamos começar? Na página 136, nós temos resolvendo problemas. Na figura, indicamos a distância entre A e C, que é de 36 centímetros. O que é que ele quer saber? A distância de A B, a distância toda de A a B. Como é que vamos saber? Primeiro você vai pegar, se daqui para cá dá 36 e está dividido em 3 partes, então você vai pegar 36, dividir por 3 e descobrir qual é o valor de cada parte dessa. Cada parte dessa, então, ó, você vai pegar essa daqui, mais essa daqui e vai somar o total. Daqui para cá vai dar quanto? E aí depois você soma o total para descobrir de A até B. Segunda questão. Suponha que cada quadrinho das malhas abaixo tem área igual a 1 centímetro quadrado. Então, a área de cada quadradinho desse aqui dentro é 1 centímetro quadrado. Determine, então, a área de cada polígono em centímetro quadrado. Você pode contar quadradinho por quadradinho ou você pode fazer uma multiplicação, né? Mesmo para calcular a área é igual a base vezes a altura. Então, você vai contar quantos quadradinhos temos aqui e quantos quadradinhos temos na altura. Nesse daqui, você vai contar, ó, pode contar todos os quadradinhos inteiros e depois ir juntando esse com esse dá um quadradinho, esse com esse dá 2 quadradinhos e aí descobrir a área total. Vamos aqui, no triângulo também você pode fazer da mesma forma, contar os quadradinhos inteiros e depois juntar, esse com esse dá mais um, esse com esse dá mais um, esse com esse dá mais um, ok? Já na área de um quadrado, você pode fazer lado vezes lado, não é isso? E descobrir qual é a área ou contar cada quadradinho. Dois desses polígonos têm a mesma área. Quais são eles? Então, primeiro você vai descobrir a área de todos e descobrir quais têm a mesma área. Terceira questão. Um terreno foi dividido em 3 lotes. Sabe-se que o primeiro tem 825 metros quadrados. A área do segundo é igual ao dobro da área do primeiro. Então, já sabe, né? Vai pegar 825. Quem é o dobro? Multiplica por quanto? Por 2. Então, 825 vezes 2 é a área do segundo terreno. O terceiro tem 105 metros a menos que o segundo. Então, quando você descobrir a área do segundo, você vai lá e tira 105 dele. E aí, você vai descobrir a área do terceiro. Determine em metro quadrado a área do segundo e a área do terceiro. Já dei as dicas bem legais para você fazer. Quarta questão. Em determinado andar de um edifício comercial, há quatro escritórios e um corredor de circulação, onde ficam os elevadores e a escada. Todos os escritórios têm a mesma área, 54 metros quadrados, cada um. E o corredor tem circulação de 8 metros quadrados de área. Qual é a área total desse andar? Então, gente, você vai fazer o seguinte: se cada escritório tem 54 metros quadrados e nós temos 4 escritórios, então vamos fazer uma primeira continha: 54 vezes 4, ou 54 mais 54, mais 54, mais 54, mais 54. Mas eu prefiro vezes, multiplicar, né? São 4 escritórios vezes 54 áreas de cada um. E o corredor com circulação de 8 metros quadrados. Então, depois que você descobrir o total da área dos 4 escritórios, você soma a área de circulação do corredor. E aí vai descobrir a área total desse andar. Quinta questão. A Itália ocupa uma superfície de 302.073 quilômetros quadrados. Já a Suécia, outro país europeu, tem uma superfície de 438.574 quilômetros quadrados. Vamos ver o que é que a questão quer saber? Letra A. Considerando esses dois países, qual deles tem maior superfície? Então, você vai comparar quem é maior, a área da Itália ou a área da Suécia?
Letra B, quantos quilômetros quadrados a mais? Como a gente sabe que as áreas deles são diferentes, vamos descobrir quanto a mais, qual é essa diferença. Então, as continhas aí de subtração, não é isso? Sexta questão, uma fruteira vazia pesa 510 gramas. Júlia colocou 5 maçãs nessa fruteira, que passou a pesar 1.160 gramas. Sabendo que todas as maçãs tinham a mesma massa, quantos gramas é capim? Quantos gramas tinha cada maçã? Então, vamos lá, o que é que podemos fazer? Uma fruteira vazia pesa 510, Júlia colocou 5 maçãs, que passou a pesar 1.160. Sabendo que todas as maçãs tinham a mesma massa, quantos gramas tinha cada maçã? E aí, gente, como você faria essa questão? A minha dica é: você vai pegar o peso total, que deu 1.160, vai diminuir o peso da fruteira, 510, certo? E o resultado você divide por 5, que é cada maçãzinha, para descobrir a massa de cada maçã. Quantos gramas tinha cada maçã, ok? Gostou da dica? Não conseguiu, ó, volta o vídeo, dá pause, vê de novo como foi, ouve de novo as minhas orientações e aí resolve, tá? Sétima questão. A massa de uma embalagem tem 6 potinhos de iogurte. Perdão, gente. A massa de uma embalagem com 6 potinhos de iogurte é 300 gramas. Qual é a massa em gramas de... Letra A, 1 potinho desse iogurte. B, 8 embalagens iguais a essa. Então, vamos lá. Preparados para a dica? Vamos lá para a dica da letra A. Pensa bem, gente. Ele quer saber a massa, que a gente fala de peso, né? Mas na verdade é a massa. Ele quer saber a massa de um potinho. Se a embalagem vem com 6 e a embalagem total pesa 300, para eu descobrir quanto é cada um desse potinho aqui, o que é que eu faço? Pego 300 gramas e divido por 6 potinhos. E aí vou descobrir a resposta da letra A. Na letra B, se liga na dica. Ele quer saber a massa em gramas de 8 embalagens iguais a essa. Se uma embalagem tem a massa de 300 gramas, então 8 embalagens. Como é que eu faço, gente? 300, 8 vezes, certo? E aí você descobre a resposta da letra B. Oitava questão. Uma piscina, quando totalmente cheia, pode conter 30.650 litros de água. Verificou-se que havia 27.950 litros de água nessa piscina. Quantos litros ainda faltam para encher essa piscina? Então, se liga na dica que tá facinho, gente. Eu pego esse valor que deveria ter quando ela cheia e diminuo desse valor que tem na piscina agora, neste momento, para descobrir quanto falta para encher, ok? Nona questão, em dupla, você pode fazer através do WhatsApp ou ligação telefônica, não tem desculpa para não fazer. Desenhe no chão, com giz, um quadrado de 1 metro de lado. Vocês podem utilizar uma fita métrica como instrumento de medida. Então, aqui, ó, as crianças fazendo a orientação. Letra A, o que é que ele quer saber? Quantos metros quadrados tem o quadrado que vocês desenharam? Então, gente, olha só. Se tem 1 metro de lado, né? 1 metro de lado, a área, como é que eu faço? A área é igual a lado vezes lado. Então, eu faço 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro, metro quadrado. Letra B, o que quer saber? Quantas pessoas em pé você acha que cabem nesse quadrado? E aí, gente,
Eu já fiz essa questão em anos anteriores e eu botei os meninos dentro do quadrado na sala. A gente desenhou e vimos quantos poderiam caber. Depende, tem uns que são mais magrinhos, outros são mais cheinhos, né? Letra C. Imagine que em uma cidade há 360 mil habitantes e que nela há somente um parque que ocupa uma área de 20 mil metros quadrados. O que aconteceria se metade da população dessa cidade resolvesse ir ao parque nesse mesmo horário? E aí, gente, o que é que você acha? Bota lá a sua resposta. Falando de cidadania, página 139. Vamos ler o texto aí? Então, doação de agasalhos e mantimentos. A maior ocorrência de neve no Brasil. O estado de Santa Catarina tem clima subtropical úmido. Nesse tipo de clima, as 4 estações são bem definidas. O inverno nesse estado costuma ser bastante rigoroso, com ocorrência de neve em algumas cidades. Mas o amanhecer frio e escuro do dia 20 de julho de 1957 em São Joaquim anunciava a maior ocorrência de neve da história do Brasil. A neve intensa, que começou às 10 horas da manhã, estendeu-se sem parar até às 18 horas. No dia seguinte, os moradores do centro de São Joaquim perceberam que havia mais de 1 metro de neve acumulada por toda a parte, impedindo-os de se deslocar para qualquer lugar. A cidade ficou coberta de neve por 7 dias e os aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, lançavam fardos com alimentos em um campo de futebol para abastecer a população. Gente, história verídica, viu? Fonte de pesquisa, Glauco Silvestre Silva. Hoje faz 57 anos da maior neve no Brasil, São Joaquim de Fato, 20 de julho de 2014. Disponível aí nesse site e acessado em 28 de novembro de 2017. Então, aqui nós temos toda essa fonte, tá? É uma notícia, é um fato verídico que realmente aconteceu em 1957. Eu não era nascida e vocês muito menos. Mas vamos lá, o que é que a questão quer saber? Em situações de emergência, como a apresentada no texto, é comum que a sociedade se reúna para prestar solidariedade. Você já passou por uma situação em que precisou ser ajudado ou ajudou alguém? E aí, coloca aí sua resposta pessoal, estou curiosa para saber. Segunda questão. Em que região brasileira fica o estado de Santa Catarina? Olha só as regiões brasileiras. Nós temos Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí, qual foi a região? Onde fica Santa Catarina? Qual dessas regiões? Terceira questão. Vamos lá? Observe no mapa a localização das cidades de São Joaquim e Florianópolis, capital de Santa Catarina. Entre as unidades quilômetro, metro e centímetro, qual delas você usaria para expressar a distância entre essas duas cidades? Gente, ó, distância entre duas cidades. Não é porque no seu livro tá aí pequenininho. Vamos pensar, distância entre cidades. Você vai medir em quilômetro, metro ou centímetro? E aí, coloca aí no... Vamos pensar aí, né? Mas vamos ver aqui a letra A. As medidas no mapa. Então, aqui no mapa, no seu livro, você acha que foi em quê? Metro, centímetro ou quilômetro? Cuidado com as pegadinhas. Letra B. E na realidade, na real, certo? No plano real, como seria? Seria o quê? Quilômetro, metro ou centímetro? Até eu quase caio nessa pegadinha aí, viu? Cuidado, um beijo, um abraço bem distante, né? Infelizmente, e até a próxima aula. Teve dúvida? Liga para seu professor, sua professora e não guarda dúvida. Resolve a atividade. Logo mais, a gente se encontra na correção. Beijos!